Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo eu vou passar aqui notícias do Mercadão da Bola, beleza? Vamos lá? Lembrando que amanhã vai ter vídeo sim no canal sobre os jogos, né? O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, tá? Vale lembrar que o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil vai acontecer nessa quarta-feira, às 15 horas, beleza? Lá na sede da CBF. Bom, esse vídeo, quem vai gravar é o nosso amigo Raí, e ele vai trazer aqui para o canal, beleza, gente? Bom, vamos trazer o Mercadão da Bola, atualizado aqui. A primeira notícia é sobre... Na verdade, né, gente? A primeira notícia já foi aí sobre o horário, né? Do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, nessa quarta-feira. Já serve como a primeira notícia. Mas a segunda é a Ponte Preta, que contratou um velho conhecido do futebol brasileiro, cria do Flamengo, né? Cria do Flamengo não, mas jogou no Flamengo, jogou no Sport. O atacante Jonas Toró estava no Botafogo de Ribeirão Preto e fechou com a Ponte Preta. Vamos lá, gente, o Cascavel do Paraná também está se reforçando, né? Vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro e contratou o atacante Marcão, que já passou pelo Atlético Paranaense, por exemplo. Vamos lá. Os jogadores, gente, aqui, Willian, Andrew e o atacante Douglas Esquilo, que foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro pelo Volta Redonda no ano passado e estava no Santa Cruz jogando o Campeonato Pernambucano nesse ano, né, de 25. Esses três jogadores aí fecharam com o Caxias para o Campeonato Brasileiro. Lembrando, é o Caxias do Rio Grande do Sul, né? Bom, gente, o Goiás está fechando para a Série B, né, do Campeonato Brasileiro com o atacante Brian, pelo que eu entendi. Jogou um bom tempo no futebol piauiense, tá? E está chegando aí com status, né? De um atacante artilheiro, jogando no futebol piauiense, de fato fez seus gols, né? Jogando por lá. E chega com status aí para o Goiás, né? Para ser, quem sabe, artilheiro no clube goiano. Vamos aguardar. Bom, galera, anúncios oficiais de saídas de jogadores históricos por seus clubes na Europa. Thomas Müller anunciou de maneira oficial junto ao Bayern de Munique, no último sábado, né? Estamos na terça-feira, indo para quarta, foi no último sábado que o Thomas Müller anunciou junto ao Bayern de Munique que vai sair do clube ao final da temporada. O Thomas Müller, gente, foi um jogador que atuou sua carreira inteira, ele tem seus 35 para 36 anos, e atuou a carreira inteira pelo Bayern de Munique, desde a base, né? E agora não mais ficará no clube bávaro. Deve ir jogar na Major League Soccer, o Los Angeles, que é um clube que tem parceria com o Bayern de Munique, que é a contratação do jogador. Um outro anúncio oficial partiu de Kevin De Bruyne, o jogador belga que está há muitos anos no Manchester City, campeão de tudo com o Manchester City, né? Vale dizer. Ele anunciou que vai sair ao final dessa temporada europeia dos Citizens e ou vai jogar na Major League Soccer ou vai para a Arábia Saudita. O Wolfsburg, que foi o clube que revelou o jogador Kevin De Bruyne, né, para o futebol, Wolfsburg da Alemanha, quer a contratação do jogador, beleza? Mas não se sabe se ele vai encerrar a carreira jogando no futebol alemão, né? Vamos aguardar. Vamos lá, gente, agora para a atual situação, né? Atualizando aqui na seleção brasileira. Como é que está? E o treinador, que até agora não foi anunciado? Cadê?
Vamos lá, gente. No final de semana saiu a notícia de que o Roberto Mancini, treinador italiano, teria pedido aos seus agentes que enviassem uma proposta à CBF ali, porque ele, como é ex-treinador da seleção da Itália, né, também tem um sucesso, tem uma história no futebol italiano pelos clubes. Ele estava como treinador da seleção da Arábia Saudita, né, também. Ele já tem um histórico, né, não só pelos clubes italianos, mas também por seleções, como eu acabei de citar. Sendo assim, ele enviou ali uma proposta para a CBF. A CBF ficou de analisar, mas não houve resposta, né? Já faz alguns dias que ele enviou essa proposta à CBF. Bom, Jorge Jesus ainda é o favorito para assumir a seleção brasileira. Ele está sendo pressionado no Al Hilal, porque o clube está perdendo a torta e a direita. Perdeu a primeira posição lá no Campeonato Saudita. O Al Ittihad é o líder do Campeonato Saudita, né? O clube do Benzema. E o Al Hilal perdeu também pela Liga dos Campeões da CONCACAF e foi eliminado da competição, né? O Al Hilal está participando, né, da Liga dos Campeões da CONCACAF, eu creio que como clube convidado, pelo que eu entendi. Bom, o que sei é que a situação do Jorge Jesus lá no Al Hilal não está muito fácil e os torcedores do clube já querem a saída do treinador. O Al Hilal promete dificultar a vida da CBF, mas a CBF está prometendo agora pagar a multa rescisória do treinador. Bom, outro nome que também foi citado foi o Ancelotti, né? Que está sendo pressionado no Real Madrid, né? Tá apanhando pra caramba lá, o Real Madrid realmente não vem bem. E o Ancelotti está sendo ameaçado de demissão no Real Madrid. Então vamos aguardar, né? Quantas águas a mais passarão por debaixo da ponte. Bom, gente, mais um jogador machucado no Bayern de Munique e mais um jogador fora da temporada do Bayern de Munique, tá? Jamal Musiala, né? Meio alemão, vinha numa grande fase, mas se machucou, sentiu no último jogo do Bayern de Munique, no jogo contra o Wolfsburg, né? Pelo campeonato alemão. E, bom, a lesão é grave, ele está fora da temporada. Lucas Ramírez é o novo reforço do Atlético Goianiense, aí para a disputa da Série B. Vamos lá, gente. O treinador Rômulo Rodrigues foi demitido do Sub-20 do Fluminense, tá? Não é mais treinador do Sub-20. Bom, Rafinha, ex-jogador do Curitiba, parece ter se aposentado mesmo. Não anunciou de maneira oficial, mas após ter saído do Curitiba daquela forma, né? Aquele desentendimento com a diretoria, tudo isso, ele agora é o novo comentarista do TNT Esportes, beleza? Canal fechado de televisão. Vamos lá, gente. Gente chegando, gente saindo. Vamos lá para essa situação. O atacante Rony Carrillo está rescindindo o contrato com o Juventude por falta de oportunidades e esse atacante ficará livre no mercado. E o Botafogo da Paraíba tanto permaneceu insistindo e tentando que conseguiu. Contratou o treinador Antônio Carlos Zago, ex-Bragantino, do futebol japonês, também passou pelo futebol japonês, estava no The Strongest da Bolívia, já foi treinador da seleção da Bolívia e é o novo treinador agora do Botafogo da Paraíba para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, Antônio Carlos Zago. Bom, gente, o Goiás finalmente conseguiu, né? Outro clube que estava na insistência por um atacante e finalmente fechou a contratação desse atacante. Estou falando de Anselmo Ramon. Anselmo Ramon, que estava há muitos anos no CRB, Alagoas, e agora é o novo atacante do Goiás. Beleza? Uma outra situação aqui, a Fiorentina, que tinha contratado o goleiro espanhol David De Gea, né? Aí para essa temporada, mas ele veio com muita desconfiança, estava muito tempo sem jogar. Terá seu contrato renovado pela Fiorentina e agora comprado em definitivo, né? Pela Fiorentina da Itália, o De Gea
se firmando, né, no futebol italiano, o goleiro espanhol. Vamos lá, gente, passando um boletim praticamente do futebol pernambucano, nesse áudio. O Náutico renovou o contrato do zagueiro Felipe Santana, da base, ele que vem sendo titular na zaga do Náutico, né, desde o Pernambucano, até 2027 vai o novo contrato do jogador e terá um aumento salarial. O atacante Natan, gente, fechou aqui com o Retrô. Ele estava jogando, pelo que eu entendi, rapaz, acho que foi no futebol paranaense, não estou bem lembrado aqui agora, gente. Mas fechou com o Retrô para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz, que anunciou de maneira oficial duas coisas. A primeira foi saída do centroavante Jonathan Ribeiro, contratado para essa temporada, não se firmou e saiu do Santa Cruz. E o Giovani Soares, atacante que vem do futebol catarinense, foi anunciado de maneira oficial pelo Santa Cruz. Gente, mais duas notícias relacionadas aqui à série não, né? O futebol pernambucano, na verdade. A notícia sobre a Série D eu vou passar em outro áudio. Mas, ainda falando do futebol pernambucano, o Sport entrou com a representação na CBF para que se investigue o que a arbitragem fez, né? No jogo Sport Palmeiras, qual a responsabilidade que a arbitragem teria no resultado, o que houve de fato, se houve alguma coisa ilícita. Bom, por parte da CBF, mesmo antes do Sport entrar com essa representação, a CBF já puniu a arbitragem, tá? De Sport Palmeiras, tanto o VAR quanto o árbitro de campo Arleu de Araújo, né? O Bruno Arleu de Araújo, acho que é esse o nome dele. Bom, o VAR e o árbitro de campo foram punidos aí e não poderão mais apitar, ao menos por enquanto, aí não sei por quantos meses, jogos do Campeonato Brasileiro, tá? É isso, gente. Vamos em frente com mais notícias. Só para explicar, gente, o porquê dessa punição, o porquê desse barulho todo, né? Para quem não tá sabendo. Tem a ver com o pênalti que deu o gol da vitória ao Palmeiras, tá? Que não teria acontecido e o árbitro não deu uma explicação convincente à CBF do porquê marcou. O áudio também não é muito esclarecedor, o áudio do VAR. E a CBF procurou investigar e foi em especialistas internacionais e todos disseram que não foi pênalti, que o árbitro marcou errado e o VAR, né, não corrigiu. Então, por isso essa punição, tá? Vamos lá, gente. Mais notícias agora. Vamos lá, gente. Edson Cariús, atacante, aquele mesmo atacante das antigas, né? Ferroviário. Passou pelo futebol pernambucano, se não estiver enganado, gente, tá? Não tô lembrado aqui, mas acho que passou. É aquele mesmo, o Edson Cariús. O Souza, volante que estava no Náutico também. E o Vitinho, atacante. São 3 reforços do Londrina, pensando na Série C do Campeonato Brasileiro. Gente, eu acabei não passando mais uma notícia relacionada ao futebol pernambucano, mas essa eu diria uma notícia triste. Aliás, 2 notícias tristes, né? Claro que uma bem mais triste que a outra, né? Convenhamos. O ex-goleiro Manga, gente, que teve muito destaque na carreira em décadas passadas, né, no século passado principalmente, ele teve muito destaque pelo Vasco e também pelo Sport, goleiro histórico do Sport Recife. Aqui ele morreu, né? Aos seus... Se não me engano, tá? Eu não vou cravar aqui, mas se muito me engano, foi aos 87 anos que ele morreu. E fica aquela situação, né? Os pêsames da família, né? Toda a situação aí, que não é fácil perder, né? Um ente querido. Bom, gente, a outra situação, claro, bem menos grave mesmo, tá? É essa aqui. O Salgueiro, gente, Atlético Clube, né? Clube do interior de Pernambuco aqui, clube do interior pernambucano, o único campeão do interior, o único campeão do Campeonato Pernambucano que
é um clube do interior, né? O Salgueiro, que foi campeão pernambucano em 2020, de lá para cá realmente desapareceu por má administração do clube e por falta de recursos. Desapareceu por completo, ao ponto de falir. O Salgueiro faliu, gente. Deve voltar no ano que vem, mas não é nem certeza isso, tá? Bom, o Salgueiro completou 2 anos nessa terça-feira, né? Já estamos na quarta-feira. Nessa terça-feira, dia 8 de abril, o Salgueiro completou 2 anos sem entrar em campo. O último jogo do Salgueiro, gente, foi pela Série A do Campeonato Pernambucano, há 2 anos atrás, na semifinal contra o Retrô, onde o Salgueiro foi eliminado. Beleza? O Retrô ali faria uma final contra o Sport, inclusive. Bom, Guilherme Escuro, esse jogador fechou aqui com o Joinville. Ele já passou pelo futebol pernambucano, é o mais novo reforço do JEC, do Joinville, clube de Santa Catarina. Bom, gente, o Mirassol contratou o volante Iago Felipe, aquele mesmo, ex-Bahia e ex-Fluminense. O Internacional contratou o atacante Leandro Cauã, que acabou de renovar... Aliás, acabou de renovar não, tem contrato com o Náutico, foi emprestado ao Inter de Porto Alegre, é base do Náutico, né? O Ademilson, ex-São Paulo, e também o Jefferson, lateral, estou falando de um atacante e de um lateral, fecharam com o Operário do Paraná para a Série B. Eu já falei, gente, lá em cima do Fluminense, né, que demitiu o treinador da base. Vamos falar um pouquinho do futebol carioca. Gerson, volante, renovou o contrato com o Flamengo de maneira oficial até 2030. Patrick De Luca, volante, está rescindindo o contrato com o Vasco. Bom, gente, o Tupi de Minas Gerais fechou a contratação do atacante Walter. Não creio ser aquele, né? Pernambucano, creio ser outro. Mas esse atacante Walter fechou com o Tupi de Minas Gerais. Gabriel Vieira, atacante do Fluminense do Piauí, fechou com Fortaleza. Bom, gente, o jogador Ezequiel Bizonzi, esse jogador fechou com o Leipzig, da Alemanha, já para a próxima temporada, tá? Eu não estou lembrado do clube onde ele estava, mas o Leipzig teve que pagar 16 milhões de euros para ter esse jogador, que fechou com o Leipzig até 2030. Beleza? Bom, gente, abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. E valeu!